Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem hoje. Nós faremos nesta videoaula as atividades 2 e 3 de língua portuguesa do terceiro roteiro da Secretaria Municipal de Educação do mês de maio. O tema desta videoaula é o conto Flautista de Hamelin. Vocês já ouviram falar deste conto? Já ouviram essa história? Eu acredito que sim. Então, quem não ouviu, vai conhecer agora. Este conto é um conto folclórico, é um conto do folclore lá da Alemanha. E ele foi escrito pela primeira vez pelos irmãos Grimm. Algumas pessoas acreditam que sim, que essa história aconteceu. Outras pessoas acreditam que é só uma história que foi contada e que com o tempo ela foi escrita pelos irmãos Grimm e se transformou em um livro. E depois ela foi muitas e muitas vezes reescrita por outros escritores, que transformaram em peças de teatro, em filmes, em desenhos. O que aconteceu nessa história? Vou contar um pouquinho para vocês. Em 1284, olha quanto tempo atrás, lá em Hamelin, na Alemanha, dizem que essa cidade estava sofrendo com uma grande infestação de ratos. Tinha muitos ratos e eles não conseguiam se livrar desses ratos. E um dia apareceu um homem dizendo que ele seria capaz de dar um jeito naquele monte de ratos. As pessoas gostaram da história e fizeram um trato, que para cada rato que ele levasse embora, elas dariam uma moeda. O homem concordou, gostou do trato, pegou uma flauta, saiu tocando pela cidade uma música com esta flauta, e esta música encantou os ratos que o seguiram. Quando ele chegou próximo a um rio, todos os ratos entraram no rio e morreram afogados. Assim, a cidade se livrou de todos os ratos. Só que, quando ele voltou até a cidade, as pessoas não quiseram cumprir com o trato, não quiseram mais pagar por ele ter tirado os ratos da cidade. Ele não gostou nem um pouquinho e foi embora. Depois de um tempo, ele aproveitou que todos os adultos estavam na igreja e saiu pela cidade tocando a flauta novamente. Só que desta vez, quem foram encantados foram as crianças. 130 crianças o seguiram para fora da cidade e nunca mais foram encontrados. E assim, essa história ela ficou muito conhecida. No início, ela era contada oralmente, até virar uma história em um livro pelos irmãos Grimm. Agora, vamos para a atividade? O que nós temos que fazer nesta atividade? Atividade 2 de língua portuguesa. Vocês vão realizar a leitura com colaboração do conto. O que quer dizer colaboração? Se vocês não conseguirem ainda ler o conto sozinhos, vocês vão pedir a ajuda de um leitor fluente ali da casa de vocês. Depois que vocês lerem a primeira vez, vocês vão encontrar as informações mais importantes desse texto para fazer as atividades, certo?
Então, o título do texto do conto é O Flautista de Hamelin. Este é um conto do folclore alemão e esta versão que vocês vão ler foi escrita pelo Ricardo Moreira Figueiredo Filho. Lembrando que foi escrito pela primeira vez pelos irmãos Grimm, esses dois senhores simpáticos aí da foto, certo? Então, nós temos o texto que vocês vão realizar a leitura com muita atenção. Podem usar aquela dica da professora de ler bem alto. Vai lendo alto para que vocês ouçam a leitura, parando no ponto e pensando sobre o que você acabou de ler. Vou treinar um pedacinho. Há muitos anos, a rica cidade de Hamelin prosperava com seu comércio de grãos, banhada por um caudaloso rio. Vocês conseguiram imaginar uma cidade muito rica, próximo de um rio? Se conseguirem imaginar, ótimo, entenderam. Isso atraiu muitos moradores e fomentou tanto a construção de moinhos como a abertura de confeitarias. Os celeiros estavam cheios de milho, trigo e cevada. Mas sabe o que aconteceu? Então, a partir daqui, você para descobrir o que aconteceu. Combinado? Terminando a leitura, vocês responderão as questões. Letra A. Por que os ratos começaram a invadir a cidade de Hamelin? Porque um dos moradores trouxe um rato de estimação para a cidade? Então, realizando as questões. Porque os moradores de Hamelin não se preocupavam com a limpeza da cidade? Porque colocaram veneno no esgoto e por isso os ratos infestaram a cidade? Ou os ratos chegaram à cidade com um flautista? O que aconteceu? B. O que os moradores decidiram fazer para acabar com a rataria? Leiam as questões e assinale. C. O que os governantes prometeram a quem livrasse a cidade dos roedores? Vocês vão ler para saber e assinalar. D. O que aconteceu quando o músico começou a tocar a sua flauta? E vocês farão a leitura. Leia o trecho abaixo e circule a expressão, a palavra que nos dá a ideia de tempo, de quando ocorreu a história. Há muitos anos, a rica cidade de Hamelin prosperava com seu comércio de grãos, banhada por um caudaloso rio. Isso atraiu muitos moradores e fomentou tanto a construção de moinhos como a abertura de confeitarias. Qual é a palavra deste trecho que lembra tempo, que dá para entender que houve uma passagem de tempo? Então, vocês vão circular esta palavra. F. No quadro abaixo, há várias expressões utilizadas na história. Faça um X nas que indicam tempo. Quais são as expressões, os trechos do texto que indicam tempo? Então, vocês vão encontrar mais do que uma alternativa. Assinale. Atividade 3, de língua portuguesa. Aqui nós vamos comparar. Lembra o primeiro texto, que era um poema, o poema do rato? Nós vamos relembrar esse poema, vocês vão reler e pensar no conto O Flautista de Hamelin. E aí, nós vamos refletir
pensar bastante. Existem coisas parecidas, existem o que há de parecido entre o poema O Rato e o conto O Flautista de Hamelin. Tem alguma coisa ou algumas coisas que são semelhantes, que são parecidas? Se vocês encontrarem, vocês vão escrever, lembrando sempre resposta completa. Sim, há a semelhança entre o conto Flautista de Hamelin e o poema O Rato. E daí vocês vão explicar o que tem de semelhante. Se vocês chegaram à conclusão que não tem nada de semelhante, então resposta completa também. Não há nada de semelhante. Explica por quê. Por que não tem nada de semelhante ou nada de parecido entre um poema e o conto? Depois da explicação, se vocês tiverem dúvidas, voltem à videoaula e assistam novamente. Lembrem-se sempre, a explicação que a professora vai dar lá na escola para quem está presencial é a mesma que eu acabei de dar para vocês. Então, capriche nas atividades, bom trabalho e lembrem de mandar a foto para a professora. Combinado? Beijos e fiquem com Deus.